mas eu defini essas 5 como básicas, pensando que as outras necessidades, de alguma maneira, elas se derivam dessas, né? Então, seria alimentação e eliminação, sono e descanso, entretenimento, segurança e afeto. Então, essas necessidades, elas estão o tempo todo numa dinâmica de encheu, esvaziou, encheu, esvaziou, encheu, esvaziou, encheu, esvaziou. Então, eu tô com muito sono, descanso, opa, enchi meu tanquinho. E aí, eu tô com muita fome, só que a gente nunca tá com todos os tanquinhos 100%. A gente sempre tá gerenciando essa dinâmica, esse fluxo que fica acontecendo o tempo todo, né? A gente nunca tá com tudo 100%, como é bom que a gente também não esteja com tudo precisando ser feito. Tem sempre algo que se destaca, que tá na frente, né? Que é figura, que aparece. Então, essa criança tá o dia inteiro gerenciando as tensões e gerenciando essas necessidades, que é importante que a gente lembre que talvez para ela não estejam tão claras. Porque quando a gente tem 2 anos, talvez a gente ainda não esteja tão a par de que quando meu estômago dói e aperta, e quando eu penso em comida, minha boca saliva, enche de água, isso é fome e eu vou procurar comida. Que quando os meus olhos coçam e ardem, e eu tenho vontade de me encostar nas coisas, e eu começo a não conseguir prestar atenção em nada, e tenho vontade de deixar o meu olho fechado, isso é sono, eu preciso ir para a cama dormir. Quando a gente tem 2 anos, isso não é tão claro. A gente não tá tão alinhado ainda e não tá com essa percepção tão afinada. Então, essa criança, ela tá gerenciando tensões e lidando com essas necessidades que vem pedindo espaço o dia inteiro. E aí chega o momento, muitas vezes, em que vem a gota que transborda o copo. Aquele momento do não dou mais conta. Pendurei minha chuteira aqui. Que é o momento da birra. O que é o momento da birra? É uma vivência, é algo que acontece para essa criança em algum momento, que ela experimenta como uma ameaça. Tá? E essa ameaça não precisa ser necessariamente algo que ela entenda como um risco de vida. É simplesmente uma situação que ela entende que ela não tem recursos para lidar. E por isso é uma ameaça. É assim, não sei o que fazer diante disso. Não sei. E aí vocês podem me dizer, mas Bárbara, para. Porque ele já fez isso 1000 vezes. Porque ele sabe, sim. Ele entende. Sim, ele sabe. E ele entende, mas a gente tem que lembrar que nesse momento ele tá com o copinho cheio. E quando a gente tá com o copinho cheio, a gente tem dificuldade de fazer coisas que em outros momentos a gente vai fazer com muita facilidade. Então, sim, muitas vezes o gatilho da birra vai ser uma situação que em outros momentos a criança lidou de boinha. Mas naquele momento, ela tava com o copinho cheio. Ela já tinha lidado com um monte de tensões. Ela estava com um monte de necessidades em aberto e ela não deu conta. Então, o que acontece lá no cérebro dela? Vamos lembrar que ela está vivendo uma situação que ela entende naquele momento que é uma ameaça, tá? Não necessariamente um risco de vida, de segurança, mas uma ameaça. Uma situação que ela entende que ela não tem recursos para lidar. O que o cérebro dela entende? Risco. E lá no cérebro vai começar uma resposta de estresse, que é a nossa resposta classicona, primitiva, defensiva, protetiva de luta e fuga. Então o cérebro entende. Problema, para tudo. Precisamos nos manter vivos. E aí tem uma estrutura lá no nosso cérebro que está bem pequenininha, ela é protegida, bem protegida, porque ela é essencial para a nossa sobrevivência. Ela que cuida dos nossos movimentos e das nossas funções para nos manter vivos, especialmente em situações de perigo, que é a amígdala. E a amígdala assume o controle da festa, da bagaça. E o que ela faz? Ela interdita a comunicação entre os hemisférios do cérebro, entre as outras áreas do cérebro. Eu que mando aqui, eu comando essa festa. Me comanda lá. Tá? Então, o que ela faz? Ela provoca uma descarga de cortisol e adrenalina, que são os nossos hormônios do estresse, que vão nos manter super alerta, com a nossa musculatura toda pronta para luta ou fuga, né? E vão interditar a comunicação. Isso significa que essa criança, ela não consegue refletir. Não dá. Porque para refletir, ela precisaria ter acesso a essas partes superiores do cérebro,
que nesse momento estão interditadas. Então ela não tem acesso. Ela não tem acesso à lógica, ela não tem acesso à reflexão, ela não tem nem controle motor. E é por isso que as crianças esperneiam, soco, não tapa, lá. Porque ela não tá com controle motor, tá? Então, na hora da birra, essa criança não está responsiva. Como que eu sei que é uma birra mesmo? A birra mesmo é aquele momento que mesmo que eu diga para a criança, toma, tá aqui, não resolve. Ela não consegue mais. Ela não está responsiva. É como se o cérebro dela funcionasse em meia fase. Sabe quando a eletricidade está em meia fase? Que algumas coisas na nossa casa seguem funcionando, normalmente as coisas mais simples, né, menos rebuscadas seguem funcionando e os aparelhos mais complexos não ligam, param de funcionar. Na hora da birra é isso, o cérebro da criança ele tá todo empenhado, porque ele entende que é uma situação de risco, lembrem. Então ele tá todo empenhado em manter a sobrevivência. Então ele tá todo focado nisso e ele impede que as outras coisas aconteçam. Então não rola reflexão, não rola controle motor, não rola empatia, não rola nada. É meia fase, só o que é essencial funciona. Vamos manter essa criatura viva. É só isso. Por isso que não adianta na birra a gente chamar a Dona Palestrinha. Dona Palestrinha só complica a nossa vida. Porque a criança não está responsiva. Não adianta a gente puxar para reflexão, não adianta a gente fazer combinado, não adianta a gente buscar opções. Na hora da birra, tem muito pouco a se fazer. Muito pouco. Agora, o que a gente faz ou o que a gente não faz, faz toda a diferença. Toda a diferença, tá? Por que, por exemplo, que a gente não deve ignorar a birra? E vocês talvez já tenham ouvido essa orientação também, né? Conter, ignorar. Porque se a gente ignora, a gente não reforça o comportamento, então a criança não vai repetir. Agora, vamos lembrar, acabei de explicar para vocês o que acontece lá no cérebro da criança. A criança não decide fazer birra. Ela não diz, agora, vou fazer a birra agora. A birra acontece independente da vontade da criança. Ela é um recurso que o organismo tem para tentar se reorganizar diante de uma situação que ele entende que não tem recursos para lidar. Então a criança não tem controle sobre o momento que ela vai fazer birra. Por isso não tem o menor sentido eu achar que se eu ignoro, eu não estou reforçando. Eu estou ajudando a extinguir. Não é uma escolha. Não é um comportamento deliberado. Não é algo que a criança decide fazer. Então não faz sentido eu pensar em reforço nem positivo nem negativo. Porque a criança não toma a decisão de fazer uma birra. Quem nunca tinha pensado nisso, bota pra mim um coração aí. Quem já ignorou birra pensando assim, vou ignorar para ele não fazer mais? Bota um coração aí.